Na próxima terça-feira, dia 24 de setembro, às 15 horas e 49 minutos do horário de Brasília, nós teremos o início da finalização do ciclo de Virgem, do signo de Virgem. Essa alunação que trabalhou o nosso aprimoramento, o nosso autoaperfeiçoamento, cuidando das questões relacionadas à nossa rotina, aos nossos hábitos, ao nosso cotidiano, as nossas obrigações, com relação à vida, aquilo que tem que ser feito, nosso comprometimento em fazer o nosso melhor. Tivemos o desafio da oposição com Saturno em Peixes, que foi um desafio que nos fez olhar para essas questões emocionais que estão mais enraizadas, que nos trazem alguma certa estagnação, conflitos, barreiras. E a lua cheia, que transbordou, que nos fez entrar em contato com o que é real, o que não é real, com alguns aspectos de desilusão, e nos pede assim a dissolução, o desapego do ego. A fase minguante da Lua é esse ciclo de finalização em 7 dias, que é um período de introspecção. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de te convidar para a minha mentoria. É um grupo onde iremos trabalhar todas as primeiras segunda-feiras do mês, a partir das 19 horas até as 21 horas. Os trânsitos da Lua, como isso influencia na nossa vida, como isso pode ser aplicado de forma prática e bastante didática, bastante efetiva. E é uma maneira que faz toda a diferença na minha vida e tenho certeza que irá contribuir muito na jornada de vocês. A mentoria se chama Jornada da Alma, onde estarei trabalhando em grupo e trazendo trocas, trazendo informações e bastante conteúdo de autoconhecimento para todos nós. Então, fica aí o convite. Mas voltando, à questão da fase minguante da Lua, esse período de introspecção acontecendo no signo de Câncer, é um período onde haverá crescimento emocional. É um período que a gente tem uma oportunidade enorme de amadurecimento. Porque considerando que a Lua está no seu domicílio, que é o signo de Câncer, e essa fase minguante, ela é justamente para que a gente enxergue aquilo que tem que ser deixado para trás, exatamente como a Lua cheia nos propõe, a Lua cheia em Peixes, que é uma fase de finalizações, de culminação, onde não temos mais para onde ir, a não ser soltar as rédeas daquilo que estava nos escravizando de alguma forma, trabalhando os apegos, os nossos medos, as nossas inseguranças e aquilo que muitas vezes a gente usa de bengala, mas como uma necessidade de ser fiel àquilo que se sente, de usar a nossa intuição, de entrar no fluxo da vida, nessa esfera transcendental, que transcende a matéria. Essa será uma lua muito especial, porque se trata de uma lua, como disse, que está domiciliada, ela está forte, então ela tem um poder de enraizamento através das experiências adquiridas, como uma preparação bastante poderosa, para a lua nova que virá, para esse eclipse solar que irá acontecer no signo de Libra, e essa lua minguante, que é o conflito entre a emoção e a razão do Sol no signo de Libra, que é um Sol que, digamos, não está muito bem posicionado, porque ele acaba que enfraquecendo, assim, no sentido de... O Sol tem exaltação no signo de Áries, e quando ele está em Libra, ele fica muito condicionado ao que os outros podem ver, como pode estar a minha imagem, essa coisa toda social, com relação ao ego. E eu acredito que o poder dessa lua minguante está justamente por conta do trígono com Vênus em Escorpião, ou seja, a gente precisa renunciar ao ego, entrar em contato com as nossas emoções mais profundas, olhar para o nosso passado e buscar uma transformação mais do que necessária, colocando em prática tudo aquilo que foi visto, tudo aquilo que não pode ser desvisto, tudo aquilo que existe necessidade de se render para que haja uma harmonia emocional, uma cura emocional, uma transformação na forma como a gente se percebe, se relaciona, inclusive com relação ao nosso valor pessoal, como está a nossa projeção com relação à vida, qual que é o nível de valores que temos nutrido e com relação a isso, com base nisso, como eu me coloco diante das minhas relações, eu me supervalorizo, e vejo que as coisas estão assim, não estão muito harmônicas, porque nada acaba aqui suprindo, as minhas expectativas, ou no caso, eu me coloco num lugar de inferioridade, de submissão, e aquilo acaba me levando a um ciclo de dor, de renúncias, e de desvalorização.
Então, a lua minguante, ela está muito forte nesse sentido, para que a gente encare esse desconforto, muitas vezes, daquilo que eu tenho vivenciado nas minhas relações, daquilo que é preciso curar, olhar e não renegar mais, né? E será uma chavinha muito poderosa que pode ser trabalhada aí durante esse período. Temos outros aspectos que corroboram perfeitamente para esse momento. É uma fase minguante, mas uma fase assim de muita fluidez, né? Onde de fato haverá mudanças significativas no campo emocional, né? E nessa energia de ressignificar a minha história, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu já passei, olhando para trás, olhando para padrões comportamentais, olhando inclusive para questões que nos condicionam a pai, mãe, avós, aos ancestrais, né? Para que haja de fato uma mudança de dentro para fora, né? Uma maturidade, um enraizamento, né? De sermos quem somos e isso nos nutrir para que a gente possa ser bastante verdadeiro com aquilo que a gente sente, como a gente percebe a vida, né? E daquilo que o outro me traz, né? Porque as nossas relações, as pessoas que chegam até nós, elas são mestres, né? Elas estão mostrando aquilo que é necessário que a gente veja. E como que a gente reage diante disso, né? Se traz desconforto, se traz, né, alguma coisa ali que eu tenho uma certa resistência em enxergar, é aquilo que de fato eu preciso ver, né? Então que a gente tenha esse olhar lúcido, né? Bastante verdadeiro, né? Autêntico com relação aos nossos sentimentos. Temos também a configuração de Mercúrio em Virgem, que está num local bastante empoderado, né, por se tratar do seu domicílio de terra. Então ele está analítico, crítico, então tem esse olhar assim bastante eficiente com relação àquilo que se pensa, da forma como eu me expresso, né? E tem Urano em Touro, né? Urano em Touro fazendo um trígono exato com esse Mercúrio, que é um aspecto bastante revolucionário no aspecto mental, na forma como a gente se comunica, se expressa, se coloca diante da vida e nos traz bastante poder com relação à nossa autenticidade, né? Ao poder superior de manifestar aquilo que de fato eu tenho interesse. Dê uma olhadinha onde irá acontecer esse trânsito da lua minguante em Câncer, em 2 graus. Se precisar de ajuda profissional, me disponho a te ajudar. Só entrar em contato comigo e te proponho aí, né, a dar uma analisada, a ver como que isso está influenciando na sua vida e quais são as propostas, né, diante das circunstâncias do que tem acontecido para você, o que você precisa ressignificar e colocar em prática